Estou conversando aqui na CBN com o Dr. Leonardo Figueiredo Palmeira. Ele é psiquiatra e um dos autores do livro Entendendo a Esquizofrenia, como a família pode ajudar no tratamento, que está sendo lançado pela editora Interciência. Esse livro também tem as participações da psicóloga Maria Tereza de Moraes Geraldes e da psicopedagoga Ana Beatriz Costa Bezerra. Doutor Leonardo, em relação à recaída, como proceder nessas situações e qual a participação da família nesse processo de recuperação do paciente? Olha, a participação da família é fundamental, Alves. Para você ter uma ideia, quando você tem uma família bem estruturada, compreensiva, que acolhe a pessoa, que procura resolver os conflitos da melhor maneira possível, as recaídas são até 2 ou 4 vezes menos frequentes do que quando o paciente não conta com uma família bem estruturada e harmônica. Então, a participação da família é fundamental. De que forma? Diminuindo o grau de conflito, compreendendo melhor o paciente e sabendo interagir melhor com ele, ter equilíbrio na hora, das atividades, incluir o paciente em atividades corriqueiras como lazer, participação dentro da família, das decisões, comunicação, que é o que a gente vê que às vezes falta muito na família de quem tem uma pessoa com esquizofrenia, e vencer o que a gente chama de padrões emocionais que são muito comuns, como a gente falou aqui da questão da crítica, de ser muito crítico ou de ser super protetor, uma pessoa que vai tolhindo a liberdade daquele paciente por julgá-lo muito incapaz, isso impede também que ele possa se desenvolver, e se tornar mais autônomo, a questão também que a gente fala do superenvolvimento afetivo, pessoas que acabam anulando a si próprias para poder cuidar da outra pessoa. Então, deixam de ir ao cinema, deixam de passear. Não, eu não posso fazer isso porque eu tenho uma pessoa doente em casa. Não, deve fazer, até porque você precisa também desanuviar para poder ajudar o outro. Então, são questões dos padrões emocionais que estão muito fixos dentro da família e que precisam ser refletidos, revistos para mudar e fazer com que esse paciente não tenha tantas recaídas. E a própria esquizofrenia não se manifesta de uma hora para outra, ou em alguns casos isso pode acontecer a partir de um chamado surto psicótico, doutor? Na verdade, a esquizofrenia ela é uma psicose processual. Ela vai ocorrendo lentamente, ela é insidiosa. Existem casos que você demora meses, anos para ter um primeiro surto, mas na verdade já existem alguns sintomas iniciais que podem ser identificados. Um psiquiatra suíço chamado Bloiler, o sobrenome Bloiler, ele foi o que descreveu a esquizofrenia como ela é concebida hoje, há mais de um século atrás, e ele falava em 4 A's. O primeiro A seria o autismo, referente ao autismo. Não que o paciente esquizofrênico tenha autismo, mas isso é uma referência a uma dificuldade de relacionamento, a um isolamento progressivo, uma introspecção exagerada, que é uma coisa que a gente vê nos quadros iniciais. O segundo A seria o afrouxamento dos nexos do pensamento, ou seja, ideias desconexas, desorganização mental, pensamento excêntrico, que também é evidente um tempo antes do primeiro surto. O terceiro A seria a avolição, quer dizer, a ausência de vontade, um desânimo, um desinteresse, o paciente tem a tendência de parar as atividades como estudo, trabalho, lazer, amizades, e isso também acontece muitas vezes, é confundido com depressão erroneamente, mas é porque o quadro ainda não está completamente configurado. E o quarto A, que seria a afetividade reduzida, quer dizer, a pessoa com uma dificuldade de demonstrar seus sentimentos, as suas emoções, tem menos empatia, isso também vai gerando um certo distanciamento social, e isso é um quadro que é muito inespecífico. Soma-se a isso angústia, tristeza, ansiedade, que pode acontecer também com ataques de pânico, somatizações, a pessoa pode ter sensações estranhas no corpo, tendência a viver uma significação de tudo, quer dizer, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito muito concreto, e tudo diz respeito a si próprio, quer dizer, o esquizofrênico, ele antes do surto, ele se coloca muito no centro do mundo, quer dizer, tudo então está relacionado a mim, então tudo tem um propósito muito claro e isso vai fazendo com que ele vá desenvolvendo essa trama delirante e acabe entrando no surto. Doutor Leonardo, a pessoa que tem esquizofrenia e segue a medicação corretamente, ela pode retomar as suas atividades normais, trabalhar, estudar, enfim, seguir a sua vida normalmente, não é? Alves, com certeza, eu acredito nisso, eu acho que através do tratamento, e desse tratamento
abrangente, que nós estamos falando não só da medicação, mas da abordagem familiar, da terapia ocupacional, da psicoterapia, eu acho que o paciente pode se recuperar, vencer seus obstáculos, suas dificuldades e vir a ter uma vida normal, sim, por que não? Né? Conseguir trabalhar, conseguir se relacionar com as pessoas, formar família, se divertir. É desejável que isso aconteça e eu acho que a gente caminha, né, tanto do ponto de vista das medicações e das estratégias de reabilitação, para um futuro mais promissor nesse sentido, para que as pessoas possam ter uma vida mais plena e com uma qualidade melhor. Nesse livro, doutor, qual o caso que mais chamou a sua atenção? Olha, tem muitos casos, né? Quer dizer, me chama a atenção um caso até que a gente colocou no livro, que é um depoimento de uma pessoa, né, de um jovem que sofre de esquizofrenia, que passou por todo esse processo que a gente está conversando, dos delírios, das alucinações, e que com o tratamento, com a terapia, e até com o envolvimento da família, ele foi adquirindo uma consciência da sua própria doença, né, entendendo os processos patológicos, o que é uma alucinação, o que é um delírio, e sabendo identificar sinais nele próprio como sinais de recaída. Né? Ele mesmo sabia quando ele começava a entrar no surto. Então, ele mesmo pedia ajuda. Por que é importante que o paciente consiga ter essa crítica? Porque, às vezes, a família demora muito tempo para descobrir isso. O que é, de certa forma, raro, né, doutor? A pessoa ter essa consciência que necessita ajuda numa situação como essa. É raro no início, mas depois que o paciente começa a vivenciar o problema, a entender o problema, né, e com o tempo de doença, ele vai tendo a possibilidade de ter essa autocrítica, sim. Né? Agora, no início, concordo com você, o paciente não aceita a doença, porque ele acha que o problema está fora dele, não dentro dele. Né? A desorganização mental é tão grande que ele acha que são vozes de fora, são perseguições de fora, quando na verdade o problema está justamente dentro. Né? É essa confusão mental que é gerada e que leva a todos esses sintomas. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN e parabéns pelo livro. Obrigado, Alves, obrigado aos ouvintes e foi um prazer falar com você. Eu conversei com o Dr. Leonardo Figueiredo Palmeira, ele é psiquiatra e um dos autores do livro Entendendo a Esquizofrenia, como a família pode ajudar no tratamento. Esse livro também tem as participações da psicóloga Maria Tereza de Moraes Geraldes e da psicopedagoga Ana Beatriz Costa Bezerra. Eu volto em 1 minuto com outras informações, não sai daí. CBN Madrugada.